Bom dia! Mais um momento nós vamos passar em oração ao nosso Deus para pedir a bênção, a graça e a força do Senhor sobre as nossas atividades. Eu me chamo Jeremias Lopes e eu estou aqui para orar por você e com você e juntos nós aprendermos da palavra de Deus e iniciarmos o nosso dia debaixo da bênção do Senhor. Eu quero desde já agradecer a sua participação neste vídeo, a sua audiência e a você que está me assistindo pela primeira vez. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo ao nosso canal. E eu já lanço o convite para você se inscrever e fazer parte desta corrente de oração. Amém? Oremos ao Senhor em gratidão neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti pela vida, pelo Senhor nos colocar de pé mais uma vez e podermos, Senhor, levantar, vestir, comer e viver. O Senhor é o dono da vida e nós Te glorificamos por podermos viver mais um dia. Neste momento, apresentamos todas as nossas atividades, seja conosco na parte da manhã, da tarde e da noite. Manifeste a tua ação sobre nós. Ao Senhor seja a honra e a glória para sempre. As nossas vidas estão nas tuas mãos e nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e em seguida nós vamos fazer um momento de intercessão, apresentando as nossas necessidades. Então você que está numa campanha de oração, você que tem um propósito, você que deseja alcançar algo de Deus, você pode deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você daqui a alguns instantes. E nós vamos então recebermos do Senhor a bênção, a graça e o favor do céu. A nossa reflexão para este dia está baseado no último capítulo do livro de Samuel, do seu primeiro livro. Nós, hoje, vamos concluir o estudo que nós fizemos por cerca de 3 semanas maravilhosas, que nós aprendemos sobre este livro e nós vamos fechar hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 31. É o último capítulo e eu quero aqui falar sobre o fim da vida de Saul. Olhe só o que o versículo de número 6 deste capítulo diz. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e os seus pajem de armas e também todos os seus homens morreram juntamente com ele naquele dia. É uma leitura triste e é o fim do reinado de Saul. Saul, ele finaliza o seu reinado desta forma. Infelizmente, Saul, ele fez esta ação de ir contra a vida de Davi e resultou na sua queda e na sua ruína. O que nós encontramos no livro de 1 Samuel foram milagres, foram manifestações do poder de Deus levantando homens e tirando homens do governo. A história se inicia lá com Ana clamando ao Senhor e Deus concedendo Samuel, o profeta. A história se desenrola com Eli e seus filhos Ofni e Finéias. E assim, o livro de 1 Samuel retrata levantes e quedas de reinos e de pessoas. E nós vemos o livro tratando justamente também a ascensão de Saul. Esse momento em que ele se levanta como rei de Israel, mas o livro também registra a queda dele e o seu fim. O que nós encontramos é que as escolhas,
realmente vão nos levar aos lugares que nós estamos a alcançar. Aquilo que nós escolhemos vai nos levar a um fim, a um lugar. Aquilo que plantamos, vamos realmente colher. E aqui nós temos Saul colhendo a perseguição que ele fez contra a vida de Davi. Aqui nós vemos Saul colhendo as ações que ele fez contra Deus e contra Samuel. Aqui nós vemos Saul colhendo na sua vida o que ele plantou, o que ele semeou durante o seu reino. Por isso, a palavra de Deus diz em Romanos que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, tudo aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada está registrado para o nosso ensinamento. E Saul, infelizmente, ele é aquele que nos ensina com o seu mau exemplo. Ele mostra para nós o que não fazer. E eu quero aqui destacar 3 lições que nós encontramos na vida de Saul, que nós não podemos fazer. A primeira atitude que nós não podemos fazer é ser autônomos, sermos individualistas, sermos pessoas separadas por si próprios e andar por aquilo que se acha certo. A queda de Saul não aconteceu por causa de um outro reino. A queda de Saul não aconteceu por causa de algum problema interno. Não. O que aconteceu que fez a queda de Saul vir a esta eminência e o seu fim ser tão trágico assim? Foi Saul se ver autônomo demais, autossuficiente demais. Aquele que tomava as atitudes e achava que não teria que prestar contas a ninguém. No momento em que Deus mandou ele fazer uma coisa e ele não fez, porque ele entendia que a sua visão era melhor, foi ali que Deus disse: eu tenho aborrecido a Saul, e eu quero, Samuel, que você pare até de orar por ele, porque eu já tenho o rejeitado como rei. Quando Saul se coloca como autossuficiente, autônomo, líder soberano, ali aconteceu a queda. E ele deixa o exemplo para nós de não fazermos. Entenda isso. Nós devemos sempre sermos dependentes de Deus. Em todas as ações, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nós devemos ser dependentes de Deus. Saul começa muito bem na dependência, sempre perguntando para Samuel o que fazer, o que vai acontecer, o que eu posso realizar. Mas quando ele se tornou autônomo, quando ele se tornou autossuficiente, quando ele se tornou dono do próprio nariz, como diz o ditado, ele então aborreceu a Deus, porque a vontade de Deus não foi feita. Então é necessário entendermos e fazermos ao contrário de Saul, e sermos dependentes de Deus. A segunda lição de não fazermos é justamente perseguirmos pessoas que estão crescendo. Entenda isso. Na nossa vida, na nossa volta, sempre vai ter pessoas que vão despontar. E Saul estava vendo alguém despontar. Alguém que saiu lá das ovelhas malhadas de seu pai. Davi. Ele vem crescendo, ele vem avançando. E Saul criou um ciúme, criou uma inveja, criou uma intriga com Davi, porque Davi se despontava. E ele então resolveu perseguir Davi, maltratar Davi, humilhar Davi, ir contra Davi. E isto resultou unicamente em uma coisa, que foi preocupação, medo, ansiedade, estresse na vida de Saul. Saul, a partir do momento em que ele ficou
enciumado pela vida de Davi, ele se tornou essa pessoa amarga. Ele se tornou este homem tão terrível, tão maldoso, tão perverso, que lançava lanças para tentar atingir Davi, que perseguia Davi nos desertos, que passava noites seguidas procurando a vida de Davi. E nós encontramos então que esta ação, ela é maléfica para nós mesmos. Procurar perseguir alguém, destruir alguém, é a pior atitude que alguém pode fazer. Então nós temos aqui um exemplo de não fazermos. Não podemos agir dessa forma. E como nós devemos agir? Agir dando a mão, dando suporte, amando, sustentando. Mas essa pessoa está crescendo no meu ambiente de trabalho e está sendo melhor do que eu, glória a Deus por isso. Mas esse está crescendo mais do que eu no ministério, glória a Deus por isso. Mas esse meu parente, ele está avançando mais na vida financeira, glória a Deus por isso. Mas essa tal pessoa está avançando, graças a Deus por isso. Sempre devemos comemorar com estas pessoas e glorificar a Deus que realiza estas coisas e que deixa essas pessoas atingirem tal posição como elas estão atingindo. A terceira e última lição, e eu vou clamar, nós vamos orar pelo Senhor daqui a pouco. Você que tem o pedido de oração, digite aqui que nós vamos clamar daqui a alguns instantes. A terceira lição e última, rapidamente, é a atitude que Saul tomou, a atitude de procurar em magia alguma coisa que vem de Deus. Isto aqui é muito sério, porque Saul, ele foi atrás basicamente de uma feiticeira para receber alguma orientação, porque Deus já não falava com ele mais. E ele foi atrás então de uma vidente, diz a Escritura. Ele consulta uma vidente em Endor, e ali nós vemos o declínio total dele. Por quê? Porque Deus não falava dessa forma. Deus não falava com magia e com essas ações místicas. Deus não fala com estas coisas. Deus não fala através de astros, Deus não fala através de ações de magia, de coisas ocultas. Deus não usa esses meios. Qual era o meio que Deus falava? Através do profeta Samuel, através da oração, através do sacrifício e através ali da época da ação de ler a palavra de Deus, os pergaminhos. Era a forma que Deus falava. Hoje, qual é a forma que Deus fala? Através da palavra, através da oração, através do jejum, através dos ministros do Senhor. Esta é a forma. E Saul, ele optou por este caminho místico. E ele então teve um fim trágico. Por quê? Porque quando ele consulta desta forma, diz o texto sagrado que vem um espírito e diz que ele estaria morto daqui a algum tempo, e realmente isso se concretizou, porque Saul, ele optou por esse caminho místico, esse caminho oculto, esse caminho de magia, e é um caminho realmente triste e que Deus se desagrada muito. Então, nós não podemos optar por este caminho. E o que nós fazemos? Consultamos a Deus, conforme Ele nos ensinou, orando, lendo a palavra, falando com Deus, ouvindo a pregação, fazendo orações. Esse é o meio. Amém? Então Saul finaliza o livro de 1 Samuel, mostrando para nós que atitudes de arrogância, de soberba, de prepotência leva somente à queda, e que possamos fazer ao contrário disso, que possamos amar, que possamos buscar a benevolência de Deus, que possamos crescer na palavra para o agradar. Amém? Nós vamos interceder agora
em favor dos pedidos de oração. Nós temos aqui alguns pedidos de oração da Maria Meire, da Conceição de Jesus, da Cátia Milene, da Maria das Dores, da Fátima, da Luciana Ribeiro, também da Sirlene Virgínia, também do Leôncio Torres, da Nilza Leme, da Roberta Vinhas, também da Maria José, Socorro Sena, José Berto, e também você que digitou o comentário aqui. Nós vamos estar orando agora, intercedendo com muita fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante, Senhor Deus, do Senhor em oração mais uma vez, para pedir a Tua bênção, para pedir a Tua proteção, para pedir o Teu cuidado. Senhor Deus, nós somos dependentes de Ti. Ah, Senhor Deus, como nós precisamos do Senhor. Nós, Senhor Deus, não somos e não estamos agindo como Saul estava fazendo. Não, nós estamos aqui nos humilhando porque precisamos de Ti para vestir, para comer, para andar, para viver, para prosseguir. Por isso, Senhor Deus, clamamos a Ti neste momento para o Senhor vir a nós com o Seu socorro, com a Sua ação, com o Seu operar. Manifesta o Teu cuidado, manifesta a Tua ação sobrenatural, agindo em nosso favor. Apresento a Ti esses pedidos de oração que foram escritos, pessoas que estão clamando pela família, pessoas que estão clamando, ó Senhor Deus, pelo cônjuge, pessoas que estão clamando por um filho, por um tio, por um sobrinho, por um neto, pessoas que estão clamando na área familiar, Senhor. Entra com providência agora. E que haja libertação, que haja cura, que haja restauração dentro do seio da família, que haja paz, que haja tranquilidade, que as brigas venham cessar, que a agonia venha sair, que a tristeza venha sair em retirada, em nome de Jesus. Haja paz, haja tranquilidade dentro deste lar. Senhor, famílias que estão passando por crise financeira, pessoas que estão com dificuldade na área financeira, Senhor, abre as portas, dá sabedoria para o Teu filho lidar com o dinheiro. A Deus abençoe, Senhor, o trabalho do Teu filho, a atividade que ele faz na fábrica, de pedreiro, de Uber, em atividades, ó Senhor Deus, na roça, no campo, na cidade. Senhor, abençoe o trabalho do Teu servo, que possa prosperar, que ele possa crescer, que ele possa, Senhor Deus, ser honrado no serviço dele, que ele possa, Senhor Deus, crescer ali na área profissional. Meu Deus, abençoa, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, Pai querido, que está passando por situação de necessidade, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, cria situação agora para o Teu filho alimentar, para o Teu filho vestir, para a Tua filha alimentar, para a Tua filha, Senhor, pagar esta consulta, pagar o aluguel, pagar as prestações. Estenda as Tuas mãos, Senhor, abençoando a vida financeira dos Teus filhos. Abençoe, Senhor, aqueles que estão doentes na alma ou no físico, ou no emocional, que o Senhor possa sará-los, meu Pai, em nome de Jesus, e que haja, Senhor Deus, a graça e o favor do Senhor agora sobre a vida deles de uma forma total. Abençoe, Senhor, todos os inscritos desse canal. Vem entrar com providência, Senhor. Vem abençoar a todos os inscritos, ampliando, Senhor Deus, a vida deles, dando prosperidade a eles, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos a Ti por tudo, Pai, em nome de Jesus. E você diz comigo bem forte: amém. Graças a Deus. Antes de você sair deste vídeo, eu quero aqui agradecer a sua audiência, a sua participação, por você estar nos ajudando a expandir o reino de Deus na face da terra. Eu quero aqui pedir para você fazer duas coisas. Primeiro, envie esta oração ao grupo de WhatsApp seu. Você que tem um grupo de WhatsApp de família ou de trabalho, envie esta oração, porque assim você vai mostrar a palavra de Deus às pessoas e também vai abençoar as vidas através da oração. Então, envie, se você tem aí um grupo de amigos, um grupo de família, envie essa oração, coloque no seu status para que vidas possam ser abençoadas. O segundo pedido é para você deixar o seu joinha aqui. E por que eu peço isso? Porque a plataforma YouTube, ela entende que quanto mais joinha se tem, mais o vídeo é relevante. E assim
ele expande mais o vídeo dentro da plataforma. Então, se você deixar o seu joinha, você vai estar me ajudando a expandir a palavra de Deus. Você que veio pela primeira vez e está aqui no vídeo, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Se inscreva no canal, faça parte dessa corrente de oração e que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e eu te espero aqui no próximo vídeo, querendo Deus.